Ele é um dos homens mais importantes e fundamentais no desenvolvimento da língua, cultura, religião e estrutura do Brasil. Conhecido como o apóstolo do Brasil, ele é natural da Espanha, mas como ele viveu a maior parte da sua vida e ajudou no desenvolvimento do Brasil, se justifica ser chamado o apóstolo do Brasil. Agora que ele foi declarado também como santo, podemos dizer que ele é o São José de Anchieta, padre que ficou eternizado no Brasil e é constantemente homenageado por todo o Brasil, inclusive em Roma, até os dias atuais. Mas para você conhecer essa história, precisamos voltar e muito no tempo, mais precisamente no ano de 1534. Nesse período, acontecia no Brasil a criação do regime de capitanias hereditárias. Esse nome foi dado ao ato de divisão das terras brasileiras na época da colonização. Nesse mesmo ano que brilhou na ilha Tenerife da Espanha uma estrela das mais gigantes que o Brasil conheceu. Era o nascimento de um santo. Nasceu no dia 19 de março de 1534 o padre José de Anchieta. Ele provém de uma família muito nobre na Espanha, mas o fato de nascer em família nobre nunca o afastou de sua missão. Sua missão era evangelizar, pacificar, aprender e ensinar as pessoas locais a viver em sociedade e se desenvolver socialmente. A luta para aprender a ajudar o seu próximo começou aos 7 anos de idade, quando José de Anchieta iniciou sua trajetória estudando latim. Essa etapa durou até os seus 14 anos, idade na qual ele ingressou no Colégio das Artes em Coimbra. O Colégio Coimbra está localizado no território português. José de Anchieta não se acomodava e perseguia o seu sonho com unhas e dentes. Para ele não havia nem limites e muito menos fronteiras. Aos 17 anos, ele ingressava de corpo e alma na instituição Companhia de Jesus. Companhia essa que foi a responsável por sua formação e mudança para o território brasileiro. Com 2 anos na instituição Companhia de Jesus, José de Anchieta era enviado ao Brasil com a missão de evangelizar e ensinar os nativos da terra, os índios. Naquela época era mais difícil do que se imagina, pois além de os índios não aceitarem outros povos, eles também não falavam a mesma língua. Dessa forma, José de Anchieta teria que aprender a língua local para depois ensiná-los, e isso dificultava ainda mais o desenvolvimento. As dificuldades e obstáculos sempre existirão, mas para quem tem objetivo e persistência, tudo é só uma fase. Além de lidar com as mudanças de culturas, ambientes e resistência, José de Anchieta ainda tinha que lutar contra uma terrível doença crônica, a chamada tuberculose óssea. Essa doença causava a curvatura de suas costas e isso acarretava em muita dor e sofrimento. José de Anchieta não se entregava de modo algum. Ele determinou que a sua missão deveria ser cumprida e nem mesmo uma guerra o motivou a desistir. Na época, os franceses tentaram uma invasão nas terras brasileiras e como José de Anchieta se encontrava no local, ele foi obrigado a participar da guerra na defesa do Brasil. Como não fazia o seu perfil
atacar e muito menos tirar vida de pessoas. Honrando sua missão de pacificador, ele atuou como soldado enfermeiro durante o período. Uma das características que mais se destacava em José de Anchieta era a sua paciência e habilidade para dialogar e convencer sem machucar psicologicamente as pessoas e muito menos fisicamente. Como catequizador, ao invés de sermão e afronta, ele usava peças de teatros e textos na língua dos indígenas para convencê-los ao cristianismo. José de Anchieta era muito comprometido, paciente e carismático, e como fruto do seu belo trabalho, ele conquistava a confiança tanto dos indígenas como dos seus superiores, e dessa vez veio o seu primeiro grande reconhecimento. Aos 34 anos de idade, José de Anchieta é ordenado padre, e esse feito ocorreu em 1566. José de Anchieta, junto com a Companhia de Jesus, ganhava terreno e confiança, e com isso, cada vez mais eles abriam colégios e cidades pelo Brasil. Entre os colégios abertos por ele está o Colégio de São Paulo, que futuramente viraria essa potência mundial que é a cidade de São Paulo. A fundação do Colégio de São Paulo teve também a participação do padre Manuel da Nóbrega e também de mais 12 apóstolos. Dos feitos deixados por José de Anchieta, além das cidades fundadas, se destaca também vários milagres operados por ele enquanto fazia sua missão. A história conta que ele tinha o costume de se levitar durante suas missas, e isso era comum entre os fiéis. Porém, esse feito se destacou quando ele aplicou essa prática em uma tribo indígena. Na ocasião, estava havendo uma negociação entre os portugueses e os chefes indígenas, e enquanto o padre Manuel da Nóbrega negociava com os líderes indígenas assuntos de interesse dos povos da terra, o padre José de Anchieta teria ficado como refém em uma das tribos. A negociação demorou por meses e nesse intervalo teria passado pela cabeça do comandante indígena o desejo de matar o padre. Porém, durante um momento de reza, o padre teria se levitado do chão, e isso teria deixado muito intrigado o líder indígena, e por não saber se tratava de forças do bem ou do mal, ele preferiu poupar a vida de José de Anchieta, que foi liberto após o fim das negociações, com vida, são e salvo. A teoria conta que esse milagre teria salvado a sua vida. Além desse feito, ele ainda teria ressuscitado uma menina, ficado submerso na água por mais de 30 minutos rezando, lia pensamentos, conversava com animais selvagens e teria feito pescadores pescar peixes. No caso dos peixes, foi na Bahia o acontecido. Na ocasião, estava uma escassez tremenda e a fome já estava às portas. Então, o padre, vendo a necessidade local, indica ao pescador aonde deve lançar a rede, e conforme é dito, ele o faz. E ao retirar a rede, vieram tantos peixes que pôde suprir todas as necessidades das famílias, servir os apóstolos e ainda sobrou peixes para dividir com os necessitados. José de Anchieta faleceu no dia 9 de junho de 1597, com 63 anos de idade. Como ele era padre, não deixou nenhum herdeiro, mas pode-se dizer com muita certeza que o Brasil inteiro foram herdeiros
desse grande fenômeno chamado José de Anchieta. José de Anchieta foi um excelente ator da literatura catequética, escreveu poemas e peças de teatro evangelizadores e foi autor da primeira gramática da língua tupi. Ele foi brilhante em sua passagem. Ele também ajudou na fundação de colégios e muitas cidades importantes nesse lindo Brasil. Entre os destaques estão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e muitas outras cidades não citadas nesse documento. Quase 500 anos se passaram e José de Anchieta é reconhecido e honrado por todos os seus feitos até os dias atuais. Tanto é que o seu nome está gravado em várias cidades do país, em ruas, praças, templos, escolas, rodovias, avenida, entre outros. Todas as homenagens a José de Anchieta são muito importantes, mas a maior honraria ao Padre José de Anchieta veio através de seus milagres. Seus feitos possibilitaram de forma justa que José de Anchieta fosse considerado santo pela Igreja Católica. Sua beatificação foi realizada em 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado recentemente em 2014 pelo Papa Francisco. Nesse resumo, nós destacamos os principais feitos de José de Anchieta. Porém, se aprofundar em seus feitos e reconhecimentos, não haveria espaço suficiente para destacar tantos feitos. Sendo dessa forma, colocamos uma vírgula nessa brilhante história de um dos homens mais importantes da história do Brasil, o eterno São José de Anchieta.